Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ana Paula, bom dia. Regina, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Regina? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá friozinho aí, gente? Tô aqui tomando um cafezinho pra esquentar. Ai, que bom, Regina, que tá bom. Bom dia, Luiz. João Luiz. Tá frio. Ai. O King Dom, Renato. Em Portugal tá um sol pra cada um. Gostoso também. Gostoso também. Ai, ai. Gente, só um minutinho. Só ouvir um áudio aqui. Peraí, só um minutinho. Já vou. Gente, espera só um minutinho que eu tenho que pegar um negócio ali no portão, tá? Voltamos, desculpa. Desculpa, fui pegar um telefone da minha irmã pra fazer uma configuração. Eu pesei um cafezinho pra acompanhar a live. Ô, delícia. É bom um cafezinho, né, gente? Dizem que o café era pra ser uma medicina, né? Acabou virando um vício. Ivânia, bom dia, bom dia. Nossa, quantos coraçõezinhos, vocês estão animados hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Ellen, bom dia. Ivânia. Ah, delícia. Tudo bem, querida? Patrícia. Elisete, bom dia! Tudo bem, minha amada? Nossa, tá um clima tão gostoso em estar aqui com vocês. Ah, obrigado pelo presente. Obrigado, viu? Que ele volte com muita... multiplicado em bênçãos, em paz, em abundância para vocês, viu? Como aceitar algo como verdade? Bom dia. Como aceitar algo como verdade? Tudo que você não questiona, você toma como verdade. Agora depende do que você tá querendo propor. Se você puder explanar mais um pouquinho, porque assim, tudo que... Um exemplo. Tudo que vocês consomem aqui na internet, a pessoa fulano fala, ó... Você morreu e vai reencarnar. Se você não questionar isso, você tomou como verdade. Entende? Tomar como verdade é quando você não questiona. Tudo que a outra pessoa fala, você aceita. Agora, se você tá falando... Queria uma vida social melhor... Não vamos mais na onde, Vânia?
Cara, uma vida social melhor. E o que que seria essa vida social? Dinheiro, presença. Tá, estou morando em outra cidade, preciso vender minha casa. Já concluo a dúvida? Amigo, a venda, você tem que se imaginar, assim, essas questões vamos lá. Tudo se dá pelo teu estado de ser, né? Você cria essa venda. Você tem que se imaginar vendendo pelo preço que você pede, entendeu? Pelo preço que você quer. Qual que é o valor que você quer nessa casa? Imagine se sim, você assinando esses contratos e solta. Não te importa quem, como, onde, como vai aparecer esse comprador. Só foca no final. É sempre assim que as coisas se dão. Você tem que focar no final. Mas o soltar não te impede de você não pensar. O soltar é você não querer ter controle de como as coisas vão se dar, entende? Não se trata de não pensar no final da venda. Se trata, o soltar é o ato de a gente querer controlar como as coisas vão se dar. Entende? Eu vou ter que publicar aqui, eu vou ter que ir atrás de fulano. Entende? É um controlar. Soltar é o controle. Porque tudo que você tenta controlar, bom dia, Karina, tudo bem? Não dá certo, tá? Controle é uma ilusão. Quem que falou pra mim queria uma vida social mais... Karina, obrigado pela rosa. Que seu dia seja de flores, de perfumes, tá? Olha o moranguinho aí do amor. Tem alguém que falou da vida social aqui. Seus amigos ricos, é isso? Que você escreveu risos? Amigo, vamos olhar para isso. Você precisa disso para ser aceito por esses amigos? Ou eles já gostam de você como você é? Precisa entender isso mais a fundo, sabe? Você queria mais risos, mais conversas legais? Você é tímido? Ou são os seus amigos? Não dá pra entender. É você ou as suas... O que te incomoda? É você que não consegue ser essa pessoa dos risos, das conversas legais, ou os seus amigos? Porque tudo é um reflexo de você. Todas as pessoas que estão à sua volta, querendo ou não, é um reflexo seu. Entende? Você tá sendo essa pessoa de risos fáceis e conversas legais? Entende? Uma coisa que eu posso te falar, não tente se moldar. Se você chegou num ambiente novo e está difícil, não tente se moldar para caber em lugar nenhum. Não faça isso porque você mata a sua essência. Quando a gente chega num ambiente novo, a gente tem que ficar mais como observador mesmo, pra gente entender as pessoas. E as pessoas que são parecidas com você, né, que ressoam com a sua energia, elas vão começar a chegar. E quem não ressoa tende a ficar no canto dela. Não mude quem você é, entende? Não faça isso, porque depois lá na frente vai ser cansativo para você. Pensou fingir que é um ser só para caber, entende?
seja você. Se você é quieto, seja quieto. Quem é você? Sempre se pergunte em quem é você. Hoje meus cabelos estão arrepiados. Ai, gente, obrigada pelos presentes. Vocês estão muito fofinhos hoje. Muito obrigada. Você entendeu? Porque assim, as coisas ressoam com você. É o teu estado de ser. Por isso que eu até pus aqui autoconhecimento. Quem é você? Você, sabe, o que você gosta? E começa a expressar isso pro mundo. Quem é você, o que você pensa, como você gosta. E você vai ver que aqueles que precisam ou ressoam com a tua energia, se aproxima. Não mude nada. Entende? A não ser que você queira, tipo assim, eu quero ser extrovertido porque cansei de ser quieto. É só você olhar para quem é extrovertido e modelar. Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Você olhar para um arquétipo que é assim e você começa a estudar sobre isso e modelar. Mas eu, sinceramente, eu não... Cara, quando você começa a despertar consciência, você vai ver que você não tem a necessidade de caber em nada, sabe? É só uma carência, é um desejo mental. Para e observa. Eu era a pessoa que tinha amizade assim com todo mundo hoje. E tá tudo bem. Hoje eu tenho mais amizade com vocês aqui da internet, porque ressoa mais com a minha energia. Dá pra contar nos dedos os amigos que são fora. E os amigos que eu tinha dessa época, eu não tenho convivência mais com nenhum. Amo todos. Às vezes troco uma palavra, outra, tá tudo bem, não é? Mas conviver, não convivo mais. Bom dia, Jorge, tudo bem? Como é que você tá? Então, gente, essa questão assim, sabe? Ainda mais que você tá entrando agora nesse caminho de despertar, o melhor amigo teu é você. Você tem que se conhecer nesse processo, sabe? Quanto menos opinião do externo que convive com você, melhor. Alguém já passou por isso aqui, gente? Comenta aí pra mim. De começar a entender esse mundo, esse despertar e se afastar de amizades, até às vezes até da própria família, né? Mas depois volta. Cláudia, Thaís, quando você sente vontades diferentes das de costume, é porque você acessou uma nova realidade. Você acessou uma realidade nova, é isso? Olha, provavelmente. Se você, tipo assim, era uma pessoa, um exemplo, que era sedentária, não fazia exercícios, né? Mas você sabe que, de certo modo, isso faz bem pro teu campo, corpo, mente, espírito, faz pelo menos uma caminhada. E você olhou para uma realidade em que você era uma pessoa mais atleta. Como que você tem a certeza de que você já está vivendo essa realidade? Vem dessas pequenas vontades. Eu atendi uma pessoa que ela tem vontade de ser mãe, né? E a gente olhou para uma realidade. Engraçado que na sessão eu senti uma criança perto dela. E depois ela chegou em mim e falou assim: Thaís, eu sou a pessoa que vou no mercado, pego o essencial e saio. E inconscientemente ela foi no mercado e ela se pegou na seção assim de shampoo, esses artigos para bebê, olhando aquilo, e ela tipo assim, foi inconsciente. A hora que ela tomou consciência, ela falou: ai. Entende? Então assim, quando você acessa uma nova realidade, sabe, que você numa vontade que tá no teu interno, né, no teu coração, que você olha para aquilo ali, a hora que você se pega, você já tá tendo as ações. E no começo é inconsciente.
Pode partir dessas vontades de fazer? Pode, mas também você começa a ter ações. Jorge, até os familiares. Então, aquela pessoa que me perguntou, que eu não lembro o nome, perdão, hoje eu tô meio com sono, sobre, sabe, ser mais social, você pode olhar para uma versão sua mais social. Só se pergunta se isso é conveniente, se isso realmente é um desejo do teu coração. Tá? Ou se é só um desejo mental para que você caiba, né, dentro desse ciclo dessas pessoas. Analise essas pessoas, o comportamento, se é nesse clã que você quer estar. Viu, gente? A gente precisa ter muita clareza. Analisa. E não é pelo que a pessoa fala, é o comportamento da pessoa. Você conhece as pessoas pelo que ela faz. Analisa ali e vê se você quer estar nesse clã. E se você quer ser uma pessoa mais sociável, olha para uma realidade, olha no fim, como que é você sendo essa pessoa de risos e conversas. Sente aquilo internamente, fica ali no momento presente e solta. Você vai começar a ter essas... A hora que você perceber, você já está sendo essa pessoa. É muito doido isso, mas é o que acontece, tá? Mas se pergunte, preciso disso? Ana Paula, antes eu sentia falta de ter amizade. Já de uns tempos pra cá, prefiro ficar sozinha no meu canto. Eu procuro pessoas que gostem de sentar numa fogueira, vamos falar de ET. Se alguém aí quiser vir pra cá pra gente fazer uma fogueira ali e falar de ET e fazer um cachimbo sagrado. Cachimbo, gente, que eu falo, pelo amor de Deus, não vai achar que é coisa errada não, tá? É tabaco com alguma erva, mas é erva de medicina mesmo, tá? Pode ser alecrim, pode ser camomila, né? Assim como as tribos indígenas fazem e faziam, tá? E vamos falar de ET, vamos olhar as estrelas. Para mim, hoje, a minha tribo é essa. E ficar sozinha também é muito bom. Né? Essa solitude para você se conhecer, para você entender seus sentimentos. É muito bom. Essa solitude. Porque você veio sozinho e você vai voltar sozinho, gente. Estão tomando um café aí? Café com bolachinha, com tapioca. Rosiane, bom dia. Bom dia. Sabe, essa questão assim, né, do tema da live que eu coloquei, é só o título, viu, gente? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu falo, não sei. Mas sobre o autoconhecimento, sabe? Nossa, o celular da minha irmã não cala a boca. O autoconhecimento é você, assim, saber quem é você, quais são as suas preferências. Obrigado pela rosa! Que você receba um buquê de flores. Imagine você recebendo esse buquê de flores na porta da sua casa. Bom dia, Alessandra. Tudo bem, minha querida? Então, assim, saber quem é você, o que faz sentido experienciar, sabe? Para que você saia fora dos desejos mentais de preenchimento. Para que você traga dentro de si o desejo. Eu acho que a palavra não é nem desejo, mas a completude. Fazer coisas que completam a si e ao outro, estar presente, sabe? Não aquele desejo mental desesperado para tapar vazios e buracos. É muito interessante isso, até para que vocês comecem a... Se a gente for falar assim de manifestar as coisas, né? Que para mim não existe manifestação, tudo já tá aí, você só acessa, mas vamos falar assim, acessar novas realidades, é preciso saber
Quem é esse ser que quer acessar essa nova realidade? Entende? Quem é esse ser que quer acessar essa nova realidade? O porquê dessa nova realidade? E para que esse ser acesse essa nova realidade, já que não está bem como está, o que precisa ser? Quais são os comportamentos? Quais são as sombras que precisam ser vistas? Então, assim, é um trabalho olhar para si, para que vocês não entrem em furada, sabe? Aí começa aquele mar de desespero. Misericórdia, o que eu fui fazer? Eu acho que vocês estão muito quietinhos, vocês estão com frio. Gente, eu sanei as dúvidas de vocês, para quem deixar as perguntas aí. Alessandra Santo, eu preciso sair das dívidas. Tá com muita dívida, minha irmã? Você já começou a se perguntar o porquê que essas dívidas surgiram? O que te levou até essas dívidas? Vocês têm que aprender a perguntar a si mesmo: o que me levou a essas dívidas? Qual foi a ação? Entende? Qual foi a ação que me levou a essa dívida? Porque na mesma sombra que te fez endividar-se, tá a sua cura para isso. Porque assim, pagar a dívida você vai pagar. O dinheiro, ele é uma energia que ele vem, desde que você não tenha controle de como. Tudo aqui nesse planeta é uma ação e uma reação, né? Mas é preciso se conhecer para que você não viva nesse ciclo repetitivo de pago dívida, faço novas dívidas, pago dívidas, faço novas dívidas. Porque quando você cura essa questão que te fez endividar, eu não sei qual é, tá? Eu tô aqui falando o que eu tô sentindo. A partir do momento que você cura isso, você vai ver que as coisas se resolvem. Tá? Então, assim, o que você tentou tapar? Qual foi a carência que você tentou sanar com a sua mente, consumindo coisas? Você pode também olhar para o seu passado familiar. Se você não está repetindo um padrão para honrar o que o pai e a mãe foi. Essa questão de honrar, gente, é muito séria. Porque assim, o nosso sistema familiar, né, ele é muito forte sobre nós. É muito forte sobre nós. Então assim, se o seu pai, um exemplo, foi uma pessoa que fazia muitas dívidas e você não tem consciência de quem você é agora, você é uma repetição de padrão dele, é um exemplo, tá? Então você precisa começar a olhar desde a sua infância. Observe os comportamentos do seu pai, da sua mãe com relação a dinheiro. Me dá um exemplo de como curar. Tô falando agora, viu, Marleide? Olha lá, sua mãe fazia, né? Então, como que você olha para isso? Dentro de um atendimento eu faço uma sistêmica, né? Aqui na live é meio difícil porque a gente tá com muitos acessos a campos aqui. Mas assim, olha para isso, tá? Olha para sua mãe, porque assim, é tudo, gente, é uma questão de você voltar ao ponto e olhar. A cura das feridas, dessas repetições de padrão, está em você olhar lá atrás, ter coragem de olhar para isso e ressignificar.
trazer um novo significado. Então, tipo assim, você olha para sua mãe naquela época, a criança que assistiu o que a sua mãe fazia, né, com relação ao dinheiro, você pode verbalizar comigo aqui agora. Tipo assim, né, são frases sistêmicas. Querida mamãe, eu vejo você e honro tudo o que você foi. Perto de você, eu sou pequena e você é grande. Eu tomo de você a força para seguir e peço que você me abençoe pelas escolhas que eu tomo com a minha consciência daqui para frente. Devolvo tudo o que é seu, com muito amor, mas isso acaba aqui. Daqui para frente, eu escolho. É só fazer isso. Lógico que isso, quando você faz dentro de um atendimento, né, é diferente, porque você constela, você coloca tudo no lugar. Só tô te passando uma frase sistêmica, tá? Para você olhar para isso. E olhe também para suas carências, tá? Mentais. Ontem eu falei muito sobre quando a gente perde essa conexão com o que somos, com essa divindade que somos, brota um vazio. A mente, ela não entende esse vazio. Então ela tenta preencher com, ou você começa a consumir, que aí entra o vício do consumo, seja o que for, qualquer coisa, em comprar, usar, comer, tudo é para tapar aquele vazio. Aí você entra em dívida, você não dá conta de pagar, e ela começa a te pôr em ansiedade. Como que eu vou fazer isso? O que eu faço agora? Aí você começa a consumir mais ainda. Então, o negócio é parar e respirar. Tinha um amigo ontem que falou, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Respira. Entende esse funcionamento da mente sobre nós. Sai dessa identificação mental. Você já olhou para o teu passado. Já percebeu que estava honrando isso. Já devolveu para sua mãe o que é dela. Agora você precisa prestar atenção nos seus comportamentos, estar presente e consciente. Tá bom? Espero ter ajudado. Toda cura, presta bem atenção. Por mais que tenhamos medo, independente do que seja, você vai ter que ter coragem para olhar aquilo de novo. Sabe? Que bom, Regina, fico feliz. E assim, gente, estejam mais presentes, estejam aqui agora, conscientes, percebendo o que vocês estão fazendo, aonde vocês estão. Sabe? E esquece isso agora, Regina, porque, tipo assim, por mais que a gente fale que todas as realidades estão acontecendo simultaneamente, pra você só existe o agora, tá? Então, o que eu te ensinei já não existe mais, só existe aqui agora, o que você faz aqui agora. E com relação às pessoas que têm dívidas aqui, gente, vocês podem afirmar. Essa afirmação que a gente fala assim, que tá pago, a dívida tá paga, não significa que você vai cruzar os seus braços e vai deixar a dívida para lá, não é isso. Mas cada vez que você faz uma afirmação, você começa a mandar para o seu inconsciente aquilo que você quer que ele traga para vocês. Então, assim, é o dinheiro que você está precisando? Afirma que a dívida está paga. Sabe? Comece a falar. A palavra, ela cria também. Se vocês tiverem coerência com o que vocês falam, pensam e sentem, as coisas vão se dar.
com mais intensidade, com mais força. Lembre-se do que eu falo. Tudo o que vocês pensam, falam, sentem, julgam, isso volta para vocês em algum momento. Tudo. Só que às vezes a gente não tá consciente para perceber. Aí acontece certas coisas que você tá tão assim inconsciente que você começa a julgar, condenar o outro. A culpa é do outro. Não foi você não percebeu que você pensou naquilo, ou que você sentiu isso. É por isso que a gente precisa estar sempre consciente do que está acontecendo em nós. Parar e respirar e perceber o que está acontecendo em nós. Entende? Porque assim, esse mundo que vocês veem é um espelho do que vocês são. E quando vocês querem que o espelho seja bom, é preciso olhar dentro de si o que vocês estão mandando para esse espelho. Você já viu o espelho sorrir antes de você sorrir? É meio lógico, né, isso, né? É muito lógico isso. Imagina, Maria. Então, se vocês querem sair da dívida, olha para uma realidade aonde vocês têm total controle da mente, dos desejos. Olhe para essa realidade. Aonde quem comanda é a presença do eu sou, né? Que é eu sou Deus em ação. Eu indico para vocês lerem o livro de Ouro de São Germain. Olhem para essa realidade, sinta. Perceba esse campo em vocês. Onde existe uma coerência divina entre pensamentos, sentimentos, fala, sabe? Vocês precisam estar em equilíbrio dentro, para que esse mundo externo equilibre fora. Se tiver um caos dentro de vocês, e às vezes vocês precisam, além de observar o que está acontecendo dentro de vocês, é começar a dar esses comandos verbais, sabe? Bom dia, Samara, tudo bem? Bem-vinda aqui. Dá esses comandos, gente, na vida de vocês. Olhou para a dívida, ela não vai deixar de existir. Vocês vão ter que pagar. Mas começa a afirmar, tá pago. Olha para um problema, olhou para ele, viu? Decida estar resolvido, sabe? Oi, Paty, tudo bem, minha linda? Decida que aquilo está resolvido, decrete. Lembra, vocês são Deus, né? Vocês são criadores, porque vocês são parte da... Vocês são a criação, então vocês são os criadores, gente. Mas olhem para dentro de vocês, tenha coragem de ver o caos que existe dentro de vocês. Viu? Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a opulência divina sobre a minha vida. Eu sou a ordem divina sobre a minha vida. E comecem a alinhar pensamentos, sentimentos, entendendo que só existe o agora. Sabe? Vocês vão ver que a vida dos olhos de vocês
Não tem como não mudar, não tem como não passar para uma outra realidade. Quais são as ações, sabe? Quais são os movimentos que vocês têm que fazer? Decretou? Firmeza nesse decreto, minha filha. E segue. Teve alguém que falou assim, é normal ter vontades que você não tinha? Segue essas vontades, você vai ver o que acontece na tua realidade. Segue essas vontades. Por mais que, tipo assim, a razão fala, fica aí, deitadinha. Levanta e faz. Não se preocupe com o resultado. Só faça. Faz. Lembre-se que tudo é só um pensamento. Tanto para criar quanto para te limitar. É só um pensamento. Tá claro para vocês isso, gente? Essa troca de realidade. Quem são vocês? Sabe? Sem vitimismo de tipo, o governo, as guerras, o mercado que tá caro, blá 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 blá. Sem mimimi mental. A vida externa de vocês nada mais é do que quem é vocês dentro. Bom dia, bom dia, bom dia. É simples assim. Cara, mas existe pessoas que têm uma dificuldade em olhar para isso, em assumir isso. É presa num vitimismo, sabe, assim, e sem julgamento, tá tudo bem. Mas um olhar que ela tem, assim, de coragem pra se olhar e falar, olha, caramba, só de você olhar, gente. Quem é você? A hora que você olha, quem é você? Quem foi a porra que você fez até agora? Que criou tudo isso aqui? Poxa, eu tava honrando meu pai, eu tava honrando minha mãe. Nossa, eu tava tentando sanar uma falta. Eu tava querendo que o meu marido fosse perfeito. Eu tava querendo isso. E você? O que você tá fazendo dentro de você? Quem você tá sendo? Tem coragem? Vocês têm coragem de olhar para quem vocês estão sendo, gente? Bom dia, meu despertar da consciência. Tudo bem, meu amor? Quem vocês estão sendo? Vocês estão sentados aí esperando Jesus voltar? Ou uma fada madrinha com uma varinha de condão e... Entende? Vocês estão aqui, vocês deusinhos e deusinhas que estão aqui me assistindo, para botar terror nesse mundo, de uma forma positiva, tá? Criar, fazer, experienciar, observar e o mais, assim, dos importantes, sentir. Rosária, tudo bem, minha querida? Como é que você tá? Sentir, gente, vivo. Vamos parar de ficar, tipo assim, sentado numa cadeira, sabe? Olhando pra fora e ficar se lamentando. Que bom, que seu dia seja perfeito e maravilhoso, viu? Seu dia, sua semana, sua vida. Sabe? Ficar sentado ali se vitimizando. Levanta a bunda da cadeira e vai viver, gente. Saia do celular. Acordem. Chegou a hora de todo mundo acordar. Quantas horas vocês passam com o celular na mão?
E a vida lá acontecendo, a sua flor pedindo uma água, o seu cachorro pedindo um carinho, a sua mãe querendo 30 minutos de conversa, alguém precisando de um abraço, um vizinho precisando de um bom dia. E vocês com o celular na mão, consumindo, enchendo a cabeça de blá 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 blá. Aí as pessoas chegam para mim assim: minha vida não acontece, você não está acontecendo. Entende? Vocês não estão acontecendo. Como que a vida vai mudar? Existe muita coisa aqui nessa internet que eu fico olhando assim, às vezes eu falo, essa venda de ideias, sabe? E as pessoas ficam assim, elas não fazem o simples, gente, que é viver. Se reconectar. As pessoas, você vê que as pessoas até saem da live, que elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem uma mágica. Elas querem mais um... Elas querem, tipo assim, elas não querem ter trabalho. Pode ter certeza, gente, que se vocês começam a mudar as ações internas, olhando para si, é impossível a vida não corresponder a isso, porque é um reflexo, lembra? Mas é mais fácil ficar aqui buscando um método, mais um salvador, mais uma pessoa. E vamos assim ser bem realistas, gente. Porque tal pessoa fez algo que deu certo para ela? Que garantias que você tem que aquilo que ela fez para ela vai dar certo para você? É aí que entra o autoconhecimento. Vocês têm que começar a perceber quem vocês são e a partir daí vocês começarem a fazer aquilo que dá certo para vocês. As ferramentas para vocês chegam até vocês. E 90% das vezes não tá em assistir mais um vídeo. Brota aqui, ó. Pelo perceber, pelo sentir, pela intuição. Mas a gente tá tão viciado e tá aqui comprando a verdade dos outros, a ideia dos outros, que às vezes aquilo foi só para ele. Porque nós, por mais que nós somos deuses, que não existe separação, cada um aqui está se experienciando de formas diferentes. Fazemos parte de um todo, mas cada um com a sua experienciação. É por isso que eu sempre falo que não existe certo e errado, essa divisão. E tem muito ditadorzinho que chega aqui falando, ó, tem que ser assim. Tem que fazer assado. Não respeitando o que o outro é. Vocês conseguem perceber isso, gente? Eu tô falando demais. Conversa um pouco aí, senão dá 2 horas aqui só eu falando. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vocês percebem que, tipo, aquilo que vocês vieram aqui para viver, isso já é orquestrado por quem te criou. As pessoas estão perdendo tanto tempo com desejo mental de, tipo assim, bom dia, Val, tudo bem? Porque eu quero ganhar na Mega Sena. E não percebe que a maior riqueza dela às vezes está na mesa, sentada ali com os filhos, marido, um almoço, aquilo ali. Gente, prosperidade é isso, abundância é isso. Entende? Se você não está aqui percebendo que você já tem,
quem você é, você acha mesmo que vai conseguir? Presta atenção, você acha mesmo que vai conseguir manifestar lá fora se você não agradece pelo que você já tem, se você já não tem esse sentimento de estar completo, de saber quem é, de amar quem está do lado? A Márcia falou uma verdade, às vezes a pessoa quer ser rica, mas odeia que aí tem inveja, né? Michele, exatamente, gente. Nós já somos e temos todos. Eu mandei um e-book ontem lá no canal do WhatsApp. Quem não tem, quiser entrar, o link tá aqui nessa bio aqui, tá? Ou manda um oi no telefone que tá aqui tá ali na minha bio também, tem um telefone, vocês mandam um oi lá que a gente coloca vocês lá. As pessoas estão buscando, a mente da gente busca por coisas extraordinárias, surreais, místicas, fantásticas. Que é mais místico do que isso aqui? Que é mais surreal que isso? O e-book fala, espiritual você já é. Basta se lembrar disso. Não é gostoso, Pati? Gente, vocês querem mais coisa mais gostosa que essa comunhão aqui? Olha que isso aqui é espiritual, gente. Isso aqui é sagrado. Nós estamos aqui conversando. Olha, Luiz, amei o e-book. Ah, que bom, amigo. Entende? Estava desesperada, desempregada e mãe solo. Isso não é problema, amiga. É só uma fase. Problemas não existem. E você não tinha observado isso. Entende, gente? Onde que está a riqueza? Dinheiro é ferramenta. Se você olhar para o dinheiro, ele não tem valor. Ou ele é um número no aplicativo, ou ele é um pedaço de papel, um pedaço de ferro. O valor é você. É quem está à sua volta. É o colo que abriga. É a palavra que, sabe? Que transforma. É o olhar que pertence. É um gesto de você fazer um almoço para quem se ama. Ó, Márcia, depois que descobri que sou espiritual, a pressão alta normalizou a ansiedade também. Porque você tinha aquela crença de que você é esse corpo, essa mente, e que você queria viver coisas espirituais. E é o contrário. Vocês estão aqui para viver a humanidade. Olha lá, hoje eu vou fazer isso, almoço para minha família. Arruma a mesa para você ver, sabe? Gente, por mais simples que seja a casa de vocês, coloque uma flor, limpe a mesa. Coloque um bilhetinho, escrito nem que for, você é especial para mim, do lado do prato para cada um. Vocês vão começar a sentir a energia da prosperidade, a energia da abundância. Lembra de Jesus, cara, que ele reunia os discípulos, às vezes ali em volta de uma fogueira, e eles faziam partilhas das doações que recebiam. Jesus nunca negou uma doação, né? Isso é muito explícito para mim. Aquela doação, e sentavam ali. Gente, aquilo ali era prosperidade pura. A Ellen, eu não era assim, não gostava de visitas e hoje estou amando quando faço. Olha que delícia! Amiga, quando eu vou, assim, as pessoas me questionam, né, por que eu consagro a ayahuasca, né? Uma, porque pra mim faz muito bem,
Gente, quando você tá numa turma comungando ali da mesma energia, assim que termina a sessão de ayahuasca, o que a gente vai fazer? A gente fica ali na volta da fogueira comendo uma fruta, sabe? Cada um leva uma coisinha, um suco, um chá, e você fica ali horas, as pessoas ouvindo as pessoas falarem como foi o processo, como está sendo a transformação da vida delas. Esse comungar. Ayahuasca é uma bebida indígena feita de duas plantas. É uma folha e um cipó. O cipó chama jagube e a folha chama chacrona. E essa bebida, ela expande a consciência. É como se você olhasse para si mesmo num ritual de ayahuasca e você ressignificasse dores. Muitos falam que um ritual de ayahuasca vale por 1 ano de terapia com psicólogo, tá? É um chá. É muito legal, só que é muito sério, tá? Isso aí a gente faz sempre em casas, porque isso só é permitido em ritual religioso, tá? Pela lei. E assim, a gente só faz isso em locais seguros, tá bom? Não é para tomar em casa, não é para fazer isso em qualquer lugar de qualquer jeito. Porque ao expandir a sua consciência, abre todos os portais, né? Que você tem. Então, assim, é uma coisa bem... Eu gosto de trazer aqui. Várias pessoas falam que já consagrou tudo. Mas, assim, você tem que ter muita coragem, porque é um olhar totalmente para dentro de você. E, às vezes, dependendo do trauma que você tem ali, você tem que ter muito... Você tem que ter alguém do teu lado ali para te ajudar a entender. Tem que pagar. Gente, nesse mundo, pelo amor de Deus, vocês têm que tirar esse negócio, essa venda de que as coisas têm que ser gratuitas. Tem que pagar. Por quê? Para fazer esse chá, a gente fala feitio, né? Aqui eu moro perto de São José do Rio Preto, né? Os feitios que eu participei do Instituto Céu de Capela, só a compra da folha e do cipó, porque essas folhas, ou alguém tem que ter esse plantio, ou você tem que comprar direto do Acre e do Amazonas, né? Só a compra disso, eu lembro que, tipo assim, a gente fazia 100 litros de chá. Para 100 litros de chá, só de folha e raiz, a gente gastava R$3.000 da compra desse material. Mas, tipo assim, porque isso aí é feito a lenha, tem que ter fogo, né? Porque tem toda uma ritualística desses povos indígenas. Então, assim, mais um caminhão de lenha, mais de R$1.000 também. Precisa de mão de obra das pessoas. Ninguém cobrava para estar lá fazendo, mas a alimentação é custeada pelo Instituto. Começa na sexta-feira para terminar no domingo, sabe lá Deus que hora. São 3 dias em volta de uma panela, as mulheres lavando a folha, que significa o feminino, e os homens cuidando do cipó, que é o masculino. É sempre essa fusão. Sim, Paty, não é que tem que ter um acompanhante, você tem que estar num lugar seguro, tá? Com pessoas de boa índole. Então, assim, só nessa brincadeira, para você fazer um feitio de 100 litros desse chá, é mais de R$6.000. Entende? Gente, esse mundo é feito de troca. Isso tá nas leis herméticas. Eu não sei quem que tá implantando isso de que, tipo assim, que as pessoas têm que fazer as coisas de graça. Tudo tem que ter equilíbrio, é o dar e receber. Eu não sei aonde que as pessoas estão aficionadas isso, em coisas gratuitas. Paty, sim, a pessoa fica vulnerável, porque a sua consciência expande. Se você não se conhece, você vai começar a ver as coisas que tem dentro de você, os seus traumas, e você não vai entender o que está acontecendo ali, você vai se assustar. Né? Então tem que ter um condutor ali, né? Igual aqui em São José do Rio Preto ou em Neves Paulista, que são os 2 lugares que eu vou, são pessoas assim, tem os trabalhadores da casa que tá ali para auxiliar, entende?
Então, é uma experiência que vale a pena? Vale a pena, gente. Mas você tem que ter coragem para ver quem você é. Sem mimimi. Mas é isso, gente. Eu não teria coragem. Você não tem coragem de saber quem você é? Do que você tem medo? Só uma perguntinha. Não, essas casas que fazem esse tipo, assim, a religião é o quê? Para você ter ayahuasca ou servir ayahuasca, a justiça, tá? Isso são leis. A ayahuasca só pode ser usada para fins religiosos. Então você tem que ter um CNPJ de instituição religiosa. Mas a maioria desses institutos não tem religião dogmática. Entende? Para você ter noção, no céu de capela, a gente já recebeu padres, a gente recebe pessoas católicas, espíritas, pessoas evangélicas. Então, assim, é uma junção de tudo, porque a intenção ali não é doutrinar ninguém. A intenção desses rezos é a cura do ser, tá? Ana Paula, eu sou medrosa. Cara, gente, vocês não tem que ter medo de nada, tá? O que controla a vida de vocês, porque as coisas não dão certo, é o medo. Esse medo, ele é plantado pelas religiões. Medo do quê, se você é Deus? Eu falo das pessoas fazerem isso num local seguro, gente, por questões éticas mesmo, né? Pelo amor de Deus, vocês não tem que ter medo de nada, nada e nem ninguém. Se você parar pra pensar, tudo o que controlou a sua vida hoje é o medo. E quando você tem medo, a tua mente ela expande isso numa... Ana, você é Deus, amiga. Você é uma consciência. Nada, nem ninguém pode fazer nada com você. A não ser que você permita. Thaís, eu estou consciente e vejo quando estou deixando a realidade dos olhos me trazer medo. Amiga, já que você está consciente, o que você faz? Você tem que aprender a lidar com isso. Você nunca pode ficar dependendo sempre de uma resposta. Se você está percebendo que a realidade dos olhos está trazendo medo, quem manda na sua vida é você. Obrigado pelos presentes aí, quem está mandando presente. A realidade dos olhos, gente, é só um reflexo do que você é, do que você foi. Se a partir de agora você teve coragem para olhar, puta, é realidade, eu criei tudo isso, consciente ou inconscientemente, o que eu quero ser daqui para frente? Porque não é para você chegar aqui para mim e falar assim, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro. Quem eu quero ser? Porque tudo o resto vai se dar a partir do que você é. É falar consigo mesmo. Se tá um caos, gente, não vai achando que, tipo assim, eu fiquei um tempo sumida daqui, né? Não sei se vocês perceberam isso. Eu fiquei quase um mês sem aparecer aqui constantemente. Vocês acham que a minha vida é um mar de rosas? Olha bem pra minha cara. Nesse último mês, se for pra nomear, dar um nome, eu tava vendo o inferno. E aí eu precisei fazer o quê? Me acolher. Opa, entender que, tipo, olhar pra isso com calma. Saber que eu não podia vir aqui e expressar algo que eu não estava vivendo. Entende?
Se alguém chegar pra você e falar assim, a minha vida é maravilhosa, gente, sempre tem alguma coisinha que você vai precisar olhar. Entende? Então, assim, eu precisei me recolher, olhar. Aonde foi que eu criei tudo isso? Permitir sentir o que eu precisava sentir. Até que chegou o momento que eu falei, tá, agora deu. Eu já olhei, já vi, já entendi, ressignifiquei. Daqui pra frente, isso não existe mais. Mas se você não tem coragem de parar, olhar, sentir, fingir é a pior coisa. Olha, se acolhe. É igual as pessoas chegam aqui pra mim, muitas mulheres falando sobre traição, sobre isso, sobre aquilo. O que eu faço? No momento, não faça nada. Sinta aquilo, se acolhe. Se acolhe. Depois deixa que as coisas clareiam. Todo problema se resolve no silêncio. Aquietando a mente, olhando para dentro. Sentir o que precisa ser sentido. Sabe uma coisa que eu fazia? Posso me abrir com vocês? Sabe uma coisa que eu fazia que hoje eu não faço mais nem a pau? Apareceu um BO na minha vida. Cara, eu saía caçando gente pra falar sobre isso. Amizades. Ó, tá acontecendo isso na minha vida, o que eu faço? Hoje eu não faço mais. Por duas questões. Lembra que tudo que você olha expande? Quanto mais você fala do seu problema para os outros, mais isso te ronda. Sem contar que, a partir do momento que você expôs um problema seu para um amigo, e o amigo, com muito amor, não vai te negar o ouvido, ele também começa a viver o teu problema. Aí expande mais ainda. Silencia para você ver. E só observa. Sem julgar o que está acontecendo, sem pôr conceitos, nomes, sem querer saber o que é certo, o que é errado. Só silencia, permite sentir o que precisa ser sentido, olhe para isso. Quando eu falo olhem para isso, é sentir, sinta isso. Deixa a mente falar o que ela tem que falar, mas vocês sabem que vocês não são isso. Eu também era assim, né, Val? E, gente, eu parei real. Por quê? Se a vida é um espelho, acontece um BO e você fala, o que o universo, ou o que ele entende? Essa pessoa gosta disso. Então, sempre ela vai vir com mais BO para que você fale mais disso. Quando você silencia, você neutraliza a situação. Ah lá, Paty, eu sou assim e tem piorado. Por quê? E outra questão, a pessoa com quem você fala, se ela não é um ser neutro, ela começa a gerar emoção, né? Porque se ela te ama e ela não consegue ser neutro, se ela não é um profissional para ouvir problemas dos outros, ela vai começar a te impor ideias dela. Nossa, aí começa o BO, o que era um BO começa a virar um tsunami. E isso não se dá só para problema, se dá para as coisas boas também. É outra visão, né, Michele? Essa neutralidade. Tudo se resolve aqui, ó, neutro. Sem emoções, sem sentimentos. Porque o fato é fato e ele não muda. O fato, ele não muda. Não tem emoção no fato. É fato. Aconteceu isso? Aconteceu. Só vai gerar emoção se você ficar se vitimizando ou querendo justiça, que é o julgamento.
E isso se dá tanto para as coisas boas, a gente, quanto para as coisas ruins. Ou coisas ruins. Isso se dá tanto para as coisas ruins que acontecem com você, quanto para as coisas boas. Se você vai começar, surgiu aí uma intuição de você começar algo, faça em silêncio. Age em silêncio. Viu? Optem pelo silêncio sempre. Porém, gente, se for uma situação que você, tipo assim, já não tem mais controle, que, cara, procure um profissional. Entende? Procure ajuda profissional. Não que os amigos não estão aí para te ouvir, não é isso. Mas para que você vai ficar levando problema para a vida dos outros? A Jéssica, tem 3 dias que não vou trabalhar e me sinto tão bem. Porém, como faço sobre o dinheiro? O que você faz, Jéssica? Deu pra entender, gente? Vem inúmeras pessoas falar comigo no particular, assim, e eu vou ser sincera, eu respondo quando eu sinto que eu tenho que responder. A Paty, o dinheiro parece um peso na nossa vida. Qual que é o julgamento que você tem com o dinheiro? Porque o dinheiro é neutro. O dinheiro ele não tem peso. Assim como eu falei agora há pouco, ele não tem valor. Eu não tô falando valor de espécie, eu tô falando valor de emoção. Por que você julga o dinheiro? Qual foi a verdade que você comprou na tua infância? Que você ouvia seus pais falar? Amiga, mas você tá comigo desde o começo aqui? Por que você tá fazendo dívidas, entende? Aonde que você comprou que, tipo assim, que você não tem que pagar pelas coisas? Não falta, né, Val? Eu sei que não falta. Escassez é uma palavra mal interpretada, porque ela não existe. Se você olhar para a conta, gente, pagar uma conta é a coisa mais linda do mundo. Se você tem uma conta para pagar, é porque algo te serviu. Que loucura é essa de que conta é uma coisa ruim? Não existe coisa ruim. Se vocês começarem a tirar o julgamento, como eu falo, tire Jesus da cruz. Não existe coisa ruim nesse mundo. Tudo é pro teu bem. Tive um momento de doença. Eu também, amiga. Eu tinha mais de 10 contratos de empresas que eu fazia, prestava serviço de marketing. Meu pai com câncer na cabeça ficou em cima de uma cama. Isso há 2 anos atrás. Amiga, eu passei alguns apertos, mas fome eu nunca passei. Cortou a água, a energia da minha casa, mas o dinheiro veio para eu pagar. Não era a escassez dos olhos, era o sofrimento que eu estava dentro. Entende? Porque não existe. O dinheiro sempre vem. E tá tudo bem os processos que a gente passa. Dinheiro foi para as pessoas não carregarem peso, porque antes as pessoas tinham que levar sacos. Boa, boa, Franci, boa, boa. Cara, esse negócio de reciclar eu acho tão bonito também, viu, Jéssica? Porque, tipo assim, cara, você concorda comigo que o único processo que existe nessa vida que a gente vive é a transformação?
E tem coisa mais linda do que você pegar algo que estava descartado ali e transformar em outra coisa? Amiga, quais são as ações que você precisa tomar para que você tenha o seu próprio galpão? Essa é a Vocês precisam aprender a fazer pergunta. Quais são as ações que eu preciso tomar? E não responda com a mente. Você vai perceber que a vida, ela apresenta aqui a oportunidade para você. Val, eu agradeço tudo que eu pago com muito amor, porque se você tem água para pagar, é porque você tem água na tua torneira. Você tem banho. Se você toma um banho quente, é porque você tem energia, tá te servindo. Vocês percebem como tudo é uma troca? E a gente tem que ser grato. Se eu tô aqui falando com vocês, isso desproveu de muito conhecimento que eu fui atrás e fui vivendo para chegar até aqui. E poder falar com vocês sobre isso. E qual que é a troca que eu tenho aqui com vocês? É vocês curtir uma publicação, é compartilhar para que a minha mensagem chegue para mais pessoas. É esse carinho. Entende? Às vezes é um presentinho que vocês mandam aqui para mim. É o fato de vocês estar me emprestando a orelha de vocês para que eu fale. Porque se vocês não estivessem aqui, eu estaria falando sozinha. E tem tanta coisa bacana para contribuir. Sol, Thaís, como faço para superar a perca da minha pet? Há 2 anos já, mas ainda sofro muito. Amiga, eu atendi uma moça que eu acho, se eu não me engano, ela já deve estar aqui no Brasil, porque ela mora em Londres. E ela tava com uma cachorra, ela tinha só essa cachorrinha lá em Londres, era só ela essa cachorrinha. E essa cachorrinha adoeceu. E ela ficou 2 anos tratando dessa cachorrinha lá. Ela teve que fazer vários empréstimos para pagar o tratamento. Porém, os veterinários lá não são igual aqui. O povo lá não é acolhedor igual aqui. O veterinário chegou e falou assim, ó, ou você opta por tirar a vida porque a gente não vai mais tratar. E ela teve que fazer isso. E no primeiro atendimento que ela veio comigo, ela veio com várias questões. E eu fui só prestando atenção para ver que o problema dela era esse. Ela se sentia culpada porque é como se ela tivesse matado esse animal. Olha o que a mente faz. No caso dela, tá, Sol? Eu não sei qual é o teu caso aqui. Eu precisei constelar isso com ela, que foi o que eu fiz agora há pouco com relação a dívidas aqui. Ela precisou olhar para esse animalzinho e entender que ela fez o que ela deu conta de fazer. Mas se ela tentasse manter a vida desse animal mais um pouco, ela ia se endividar mais. Ou seja, o problema ia aumentar. Esse apego que a gente tem para que as coisas sejam eternas é um egoísmo nosso. Nesse mundo que estamos aqui passando por uma experiência, nada é eterno. Isso dá para os animais, para as pessoas. Temos uma crença de que a pior coisa do mundo é a morte. A pior coisa do mundo é o apego que temos sobre as coisas. Esse seu animalzinho veio até você e cumpriu a função dele e agora ele está livre. O que faz você sofrer não é o que o seu animalzinho morreu. É esse apego de querer que as coisas sejam da sua forma. É um controle. Entende? A morte do cachorro é um fato, ocorreu, tá? A morte do animal ocorreu, não tem o que fazer.
Você não tá sofrendo porque o cachorro morreu. Você tá sofrendo pelo apego que você queria que tivesse aqui, ou seja, o controle. Se você saca que o que faz sofrer é o controle de querer da forma que eu quero, e que é uma ilusão esse controle, e esse apego ao controle, acabou o sofrimento. É um fato, morreu. Gratidão por todos os momentos que passamos juntos. Mas o meu corpo também uma hora vai morrer. Entende? Fato não tem emoção. Você precisa olhar para você, cara. Por que eu gostaria de manter esse animal? Eu não sei qual foi a causa da morte, tá? Eu tô aqui falando o que eu sinto. Enquanto você não deixar essa consciência aí, ela cumpriu o papel dela. O sofrimento não tá no fato ocorrido, tá no apego de vocês e no controle de vocês. Oi, Bela! Tudo bem, minha querida? A Bela tem me ajudado tanto, gente. Viu, Paty? Não falta. E o que você tem que fazer para o essencial multiplicar? Ter gratidão. Não é ficar com aquela gratiluz, não. É sentir, sabe? Poxa, cara. Olha só. O essencial tá aqui. E o essencial é a riqueza. A riqueza tá nos momentos que vocês estão presentes vivendo, gente. Michele, quando eu entendi que tá tudo na perfeita ordem, a vida ficou leve e fluida. Tudo é perfeito como é. Só não é perfeito quando a gente tenta controlar a nossa maneira mental. Porque a consciência não tem controle. Controle que eu falo assim, eu queria que esse copo aqui não fosse redondo, eu queria que esse copo aqui fosse um triângulo. Enquanto esse copo não ser um triângulo, eu vou sofrer por uma ideia. O controle é uma ideia de como a coisa poderia ser. Tudo é perfeito como é. Reciclagem é lindo, viu, Jéssica? Se pergunte, tá? Aprenda a fazer pergunta. Quais são as ações que eu tenho que fazer para que eu viva isso? E você vai ver que o universo te traz. Não controle a resposta com a sua mente. Ó, o coração já tá falando, a mente grita é impossível. Faz o contrário da mente. Veio uma intuição que é do coração, veio a falação, não, vai lá e faz. Eu desafio você, vai lá e faz. Depois você vem aqui e me conta o que aconteceu. Leonice, olá, tudo bem? Valcio, assim. A sua cachorra foi envenenada, então, amiga, perdoe quem deu o veneno. Porque coitada dessa alma que fez isso. E quando você perdoa, você vai ver que isso muda. Você entende que a pessoa que envenenou essa tua cachorrinha, ela tá dormindo? Enquanto você não perdoa, quem tá engolindo o veneno é você. Presta atenção. Quem faz, faz pra si mesmo. Que essa pessoa consiga, daqui pra frente, beber os néctares doces da vida. Porque essa vida é um espelho, você faz, retorna. Quando você tem consciência disso, você pensa 2 vezes antes de ter.
E quando você olha para essa pessoa que fez isso com a sua cachorrinha, você entende que ela não tem consciência do que ela fez. Toda pessoa que erra porque está dormindo. Então não julgue, perdoe. Tá? Infelizmente, quantos cachorrinhos às vezes essa pessoa teve e foi envenenada? Você já parou para pensar? O quanto de veneno essa pessoa viu numa infância? Sabe? Quando a gente olha para as coisas assim, as coisas tendem a ficar mais leves, sabe? Vai lá, Márcia, beijo, eu também vou. Morreu um parente da minha mãe, aí eu vou ver com a minha mãe se ela quer ir no velório. Ah, minha flor, eu tô ótima, graças a Deus, viu, Bela? Imagina só. Então, gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tô aqui para trazer essa clareza, né? Essa libertação de quem vocês estão sendo. Eu entendi isso no ritual de ayahuasca, que eu vim aqui para libertar pessoas, para que as pessoas entendam que elas vão viver exatamente aquilo que elas são. E que para que isso transforme a realidade dos olhos, a transformação tem que vir de dentro. Eu sei que tem muita gente aí vendendo que é só olhar, acessar, mas cara, se você transforma de dentro para fora, nada mais abala. Agora eu vejo tanta gente tipo assim, sabe, tendo resultados mentais de desejos e aquilo vira um loop e a pessoa começa a ser escrava daquilo. E a realidade, gente, é você se libertar de tudo que te prende, de tudo que te dói. Sabe, se libertar das verdades dos outros, das ideias dos outros. Por favor, tudo que eu falei aqui até agora, eu peço para que vocês não tomem nada como uma verdade absoluta. Experiencie aquilo que fez sentido e busque as próprias experienciações. Se tudo que até agora que você viveu na vida, você deixou de fazer pelo medo, porque pai e mãe falou que não era assim, ou um ente religioso falou que não era assim, vai lá, experiencia. Eu posso provar para vocês, vocês não colocando a vida de vocês em risco, vai lá e experiencie, questione, façam diferente. O coração trouxe uma mensagem, a mente vem com falação, ouve o coração. Hiponoterapeuta, bom dia, Thaís. Para saúde física, problema na tireoide. Tireoide é a garganta, né? Aqui, né? O que você precisa falar? Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês com relação à doença. Ela não existe. Doença não existe. E pode vir com o mimimi que for pro meu lado. Ela não existe. Maria Helena, importante é ser, gente. Ser quem? Ser. Tá? Então, assim, o que você pode fazer? Não negligencia tratamentos que você deve estar fazendo, né? Mas afirme todo dia dentro de você, eu sou saudável. Começa a imaginar o final. O que seria o final? Você livre disso. Como seria? Sente, como seria? Não se importa como ou por onde. Imagine-se sendo a pessoa que é livre disso.
Doença não existe, não aceite isso no corpo de vocês. Leia o livro de Ouro de São Germain, tá? Não sei quanto custa, não sei se tem PDF. Comece a fazer declarações. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o equilíbrio nos meus corpos físicos, mentais, etéricos, emocionais e espirituais. Não tem como existir doença num ser que tem total equilíbrio sobre quem é. Se tá alguma coisa adoecida no campo, vocês precisam observar aonde foi a verdade que você comprou sobre isso. A quem pertence isso? Por que você acredita na doença? Negue ela. Entende? Negue a doença, gente. E quando se fala de tireoide, que é a garganta, o que você está precisando falar? O que está preso? Vânia, Thaís, uma mãe que tem um filho nos vícios, como deve pensar? Primeiramente é parar de julgar o teu filho. Tá? Você pode olhar para uma realidade onde teu filho está bem? Pode. Deve. Mas o que esse menino está tentando te falar? Qual é o vazio que ele está sentindo, que ele está tentando preencher com esse vício? Eu não sei como é que tá a relação, né? Porque é complicado quando a gente fala de outra consciência, assim. Não é que é complicado, é que precisa entender o contexto, né? Como é que tá a relação de vocês? Ele tá no vício, mas ele ainda deixa você acolher ele? Nossa, Thaís, eu não sei. Senta um pouquinho e pense sobre isso. E uma outra coisa, viu, gente? Eu sou muito pé no chão. Tireoide é hormônio, né? Eu tomo hormônio para tireoide, porque como eu fiz bariátrica, eu tomo bastante suplementação, né? Deixa eu ver o nome aqui. Eu não vou ter aqui para falar. Mas assim, busca médicos integratistas. Você deve estar com alguma questão aí por que acontece, né? O corpo ele dá sinais. Se você ficou reprimindo alguma coisa que você precisava falar, que tá engasgado, aqui vai começar a dar sinais. Só que aí a gente vai no médico normal, ele tá já isso como uma doença. E é só um colapso que tá acontecendo no teu corpo. O que acontece quando a gente entra em colapso? Nosso cérebro, nosso corpo, né, começa a ter esse caos. Você entra no modo sobrevivência. Então, é como se ele se defendesse dessa sensação, dessa emoção. Começa a desregular, começa a disparar hormônios. Então, o teu corpo entra em modo sobrevivência porque começa um disparo de hormônios. Você precisa se reequilibrar. Como? Cara, eu não conheço outra ferramenta a não ser a meditação. Parar e volta a respirar. Ir conversando com o teu corpo, falando para ele que tá tudo bem. Não negligencie se você já tá fazendo um tratamento, eu não tô falando isso. Mas se você alinha essas coisas ao tratamento que você já tá fazendo, não tem como dar errado.
Existe aí um campo desregulado que você precisa olhar para isso e voltar ao equilíbrio. Tá desequilíbrio, tá em modo sobrevivência. Então vai dar sinal. O que é a garganta? É óbvio, é fala. Comunicação. Bela, e com os filhos, posso fazer o mesmo? O mesmo que, amada? Me dá uma refrescada aqui. Uma dica para... Gente, não tem dica para se libertar de nada. Dica não te liberta de nada, viu, Marleide? Você tem que entender o que, né, intelectualmente, que todo vício é uma fuga de coisas que você não quer ver, de vazios que você não quer sentir, então a tua mente busca algo para te distrair daquilo, para tapar esse vazio. Entendeu isso? Agora tem que entender que você está desconectado do seu ser, do seu eu. Entende? Não tem uma dica, faça isso que vai te libertar. Para mim não existe. Existe entender o que te levou ao vício. Sentir isso. Por que é o vício? É uma distração. Vocês entendem por que é tão essencial assim, às vezes, um acompanhamento? Quando você tá ali com a pessoa, você vai entendendo. É igual eu falei da cachorrinha. A pessoa chegou com 1000 problemas pra mim. E o único problema que ela tinha era a culpa de ter matado, de achar que tinha matado a própria cachorrinha. Por nada, minha querida. A rebeldia da minha filha adolescente, eu percebi que é um grito de socorro. Eu tenho uma filha aqui de 12 anos, né, gente? Não é filha que nasceu de mim, ela é da minha companheira, né? Só que ela já veio com o meu sobrenome de fábrica. Vocês precisam entender que essa fase, né, de criança para adolescente, fisicamente é algo assim para eles muito sofrido. Porque o corpo tá mudando quimicamente. A gente não pode negar que temos um corpo físico. Aí, o que acontece? Fora essas mudanças químicas, né, biológicas, hormonais, que tipo assim, cara, é uma transformação. Eles não entendem com a mente racional o que está acontecendo no corpo. Agora que começa a surgir as emoções mais afloradas, porque, tipo, né, se for mulher, vem menstruação, se é o homem, começa a mudar a voz, aquela coiseira toda. Fora o que? O que eu percebo? O quanto vocês estão presentes na vida do filho de vocês. Eu sei que às vezes tem que trabalhar, tem que estar, né, para prover ali. Mas qual presença? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida. No entanto que a minha mãe, assim, foi raros os conflitos. Mas o quão presentes vocês estão, né, para acolher esse período deles? E entender que, tipo assim, que tá numa fase de descoberta. E que a tua função não é controlar eles, sabe? É se mostrar amigo, deixar eles perante vocês manifestarem quem são. A função de um pai nunca é controlar um filho para que ele seja o que você acha que tem que ser, porque aí ele começa uma rebeldia. É sempre estar presente e mostrar o que teu filho
filho está escolhendo. Mediante a isso, você mostra o que para ele? Ó, esse caminho que você está escolhendo pode dar nisso e pode dar nisso. Dá para ele a autoridade da escolha. Porque a hora que você, se é algo que você vê que não vai dar certo, sabe? Mostra, ó, é assim. Isso aqui que você está escolhendo funciona assim. Se você quiser continuar nisso, a responsabilidade é sua. Eu, como uma mãe que te ama, eu tô te mostrando aqui. Entende? Pelo menos é assim que eu lido com a minha filha aqui. Ó, o que você tá escolhendo é isso. Não estou te controlando, eu só estou te mostrando que é assim. Você pode ir por esse caminho ou por esse. Qual é a tua escolha? Eu acho assim, para aqui funciona. E eu só posso falar para vocês o que eu experiencio aqui. Lógico que tem horas que a gente precisa, sabe, mostrar presença e posicionamento. Porque eles começam a comprar um monte de verdade de amigos, de escola. A escola é terrível, gente. Por mais desculpa, olha, a pior merda que existe na vida de um ser humano é a escola. E agora, não sei como é que tá aí. Agora tem que ficar mais de 8 horas dentro de uma escola. Toda merda da vida de uma criança limita-se. Olha, vocês já leram aquele livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill? É um livro baratinho, eu tenho em PDF. Se você estiver lá no grupo, eu vou mandar lá no canal. Leiam. Vocês vão entender o que o sistema de ensino faz na cabeça de uma criança. Leiam. Então, assim, adolescente, eles estão numa transformação. O que pai e mãe tem que fazer? Acolher aquilo e direcionar. Vocês estão aqui como direcionadores dessas almas, até que elas consigam ter consciência de caminhar sozinhos. Lá, estou aprendendo a ouvir ela e acolher. É acolhimento. Sobre doenças, Bela. Você falou para mim que seus filhos são autistas, né? Você já tem compreensão do que é o autismo? Ô, Bela, no momento agora eu vou recusar, porque eu tô num momento, tipo assim, me vem a intuição, eu vou lá ler alguma coisa. Tá? Mas assim, depois lá no grupo a gente pode montar, tipo, fazer, tipo assim, pras pessoas, porque a Thaís tá esvaziando um pouco desses conhecimentos agora, né? Tô deixando mais a intuição fluir. Mas depois você me chama lá, que talvez a gente possa fazer, tipo, uma biblioteca para as pessoas terem acesso. O que você acha? Eu tô esvaziando a minha mente de muita coisa. Hoje, assim, eu leio coisas, eu vejo coisas que... Tem que vir uma intuição, porque eu já li muito, né? Eu já consumi coisa demais. A gente pode fazer uma biblioteca, as pessoas, né, pra ver. Esse Mais Esperto que o Diabo, gente, é muito bom. Napoleão Hill foi uma grande... Pessoas que querem ter sucesso em negócios, né, nessa parte, leiam as obras de Napoleão Hill. Tá? Mais Esperto que o Diabo, eu começaria por esse. Depois, Quem Pensa Enriquece. É muito bom. Qual foi a minha orientação, Line? Eu falo tanta coisa. Falo tanta coisa, gente, que eu nem sei mais quais foram as minhas orientações.
Gente, a Bela, ela me ajudou a criar o canal no Telegram, ela me ajudou a criar uma comunidade no WhatsApp, tá? Mas eu ainda não tô divulgando nada disso, porque eu ainda tô tentando entender tudo isso, devagar, receber as intuições, não adianta colocar pressão nas coisas, sabe? Sentindo, porque para eu manter um negócio desse, isso vai desprover do meu tempo, de recurso financeiro, e a gente precisa fazer as coisas sempre com muito equilíbrio, com muito amor, para que seja algo bom para ambas as partes. Meus amores, eu vou lá ver com a minha mãe se ela vai no velório. Eu espero ter contribuído para a vida de vocês. Essa troca de energia de vocês aqui para comigo é muito boa, tá? É muito bom vir aqui e poder conversar com vocês, né? Ter essa proximidade, mesmo que seja limitado. Uma das intenções de eu criar esses outros canais, né? Lógico que lá esse canal que tá agora no WhatsApp é só para eu enviar algumas informações, alguns presentes. Mas quem tá lá recebe as coisas em primeira mão. Então quem quiser entrar, o link tá aqui na bio. Né? Já tem 2 PDFs lá de autoria minha. Line, minha filha estava com ódio de minha pessoa específica. Eu decidi que estava tudo bem e está tranquila. Também foi uma fofa quando liguei para avisar ele. Que bom, amiga. Porque assim, qual que é o julgamento que você está tendo contra o teu filho, né? A gente tem que olhar para isso. Por que a gente está julgando as ações deles? Lembra que eles também são um experienciador aqui? Quando a gente julga, a gente tá julgando a si mesmo. Ah, eu que agradeço por você ser assim. Gente, beijo, tá? Eu gostei desse horário da manhã pra estar aqui com vocês, é mais tranquilo. Não tem hater pra encher o saco, né? Se bem que eles dão engajamento. Imagina. Eu que agradeço assim de coração a presença de cada um aqui. Saiba que eu vejo todos vocês. Eu sinto o coração de vocês. Eu espero que, tipo assim, que vocês peguem daqui que eu trouxe aquilo que faz sentido. Se fizer sentido, experiencie isso, não tome isso como uma verdade para que crie mais uma ideia na mente de vocês e vocês passem a viver isso como sendo a única verdade que existe. Lembre-se sempre que a alma de vocês, a consciência de vocês já sabem o que veio aqui vivenciar e experienciar. Confie nela, converse com ela. Ou seja, conversa consigo mesmo, ouça as intuições. É só silenciar que a intuição aparece. Se a mente falar não e a intuição falou que aprenda a se ouvir, porque quando vocês se ouvem, vocês estão ouvindo o próprio Deus, tá bom? Oi, Rita, beijo. Mas ó, o Laudirene, eu vou salvar lá no canal do YouTube, tá? O link tá aqui na bio também, essa live, e eu jogo o link, depois que eu salvei lá no YouTube, eu jogo lá no canal do WhatsApp, lá para as pessoas que não podem estar aqui assistir, tá bom? Gente, e, tipo assim, se vocês tiverem coisas que vocês querem que eu falem a respeito, tá? Pode mandar para mim no direct, ó, fala sobre isso. É legal que vocês me ajudam, porque às vezes tem tanta coisa pra gente falar, né? E às vezes lembre-se que aquilo que vocês têm dúvida, né, sana a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Obrigado, meu amor, eu que te agradeço, gente. Excelente dia pra vocês, tá? Beijo.